Mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas no ano passado, e 2/3 das mortes foram atribuídas ao fentanil, o equivalente a 182 mortes por dia. Fentanil é um poderoso opioide sintético similar à heroína, porém de 50 a 100 vezes mais potente. Efeito rápido, extremamente viciante e barato. Uma pessoa precisa de uma quantidade extremamente baixa de fentanil para se tornar uma viciada. Isso faz com que traficantes, sendo muitos da China, continuem a enviar essa substância para os Estados Unidos em envelopes, através de serviços postais. Médicos usam fentanil para tratar dor severa, e agora traficantes a vendem pura ou misturada com outras drogas, como a metanfetamina e cocaína, para aumentar sua potência. As autoridades relatam que a maioria do fentanil vendido no estado da Pensilvânia, por exemplo, pode ser rastreada de volta até a China, ou seja, tem sua origem no país asiático. Apenas em junho de 2019, o governo americano apreendeu o equivalente a 1,7 milhões de dólares em fentanil, oriundos de uma remessa de óxido de ferro vindo da cidade chinesa de Suzhou. Os Estados Unidos indiciaram 2 homens chineses de Xangai por tráfico de fentanil em 2018. Através de pedido dos Estados Unidos, Pequim agora classifica o fentanil como uma substância controlada. Houve 107.622 mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos em 2021, um aumento de quase 15% em relação ao ano anterior, e as tendências nacionais chocantes mostram poucos sinais de abrandamento da crise. Os números são horríveis, mas as estatísticas de mortes por overdose de drogas não conseguem transmitir totalmente a crise que assola a América. Apenas 2.000 miligramas de fentanil, a quantidade que cabe no topo de uma ponta de lápis, é mortal. Apesar do sucesso das investidas nacionais para prender traficantes, as autoridades admitem que não há fim à vista para a epidemia. Como se já não fosse suficiente, o sedativo animal xilazina, conhecido como Tranq, está agora exacerbando a crise. É frequentemente combinado com o fentanil e seus efeitos horríveis causam abscessos viscerais que tomam o corpo dos viciados, causando confusão e desmaios à medida que eles perdem a sensibilidade em seus músculos. Estas imagens devastadoras ilustram a destruição por todo o país, à medida que usuários da combinação de fentanil e xilazina com aspecto de zumbi caem nas ruas amareladas por agulhas que se estendem de Washington a Massachusetts, Louisiana a Filadélfia. Os usuários da combinação do Tranq e do fentanil se transformam em zumbis da vida real, desde a perda da função mental básica até a decomposição da própria carne. Alguns dos relatos mais arrepiantes do impacto do Tranq vêm daqueles mais familiarizados com a droga. Profissionais de saúde mental da linha de frente, serviços de dependência e os próprios usuários. Eles começam a dançar e parecem felizes, como se estivessem apenas se divertindo. Logo depois, imediatamente entram num transe, como se estivessem virando zumbis, como se estivessem enxergando através de você. Parece um filme de terror, é inacreditável. Rochelle Long, profissional de saúde mental do Departamento de Polícia de Marysville. O que essas substâncias podem fazer ao corpo humano é igualmente difícil de acreditar. As feridas causadas pela xilazina matam a pele e o tecido subjacente, tornando a área escura e dura. Se não for tratada, pode levar à amputação. O ingrediente base do Tranq, a xilazina, é um tranquilizante para grandes animais, obtido ilicitamente através de fornecedores veterinários locais ou de fontes estrangeiras como a China em forma de pó para a produção de fentanil. Tranq, também conhecido em alguns círculos como Tranq Dope, é o que se obtém quando se mistura xilazina com fentanil. De acordo com a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos, em 2023, a China continuou a ser a principal fonte de fentanil importado para os Estados Unidos.
matando mais de 100 americanos todos os dias. Durante um período de 2 anos, cerca de 800 milhões de dólares em comprimidos de fentanil foram vendidos ilegalmente online para os Estados Unidos por distribuidores chineses. A droga é geralmente fabricada na China, depois enviada ao México, onde é processada e embalada, e depois é contrabandeada para os Estados Unidos por cartéis de drogas. Uma grande quantidade também é comprada online e enviada através do serviço postal americano. Ela também pode ser comprada diretamente da China, que se tornou um grande fabricante de várias drogas sintéticas ilegais nos Estados Unidos. Agentes do governo federal americano localizaram vários vendedores na China dispostos a enviar carfentanil, um tranquilizante para elefante tão potente que tem sido considerado uma arma química. Os vendedores também oferecem conselhos sobre como evitar a triagem pelas autoridades americanas. É um fato que a República Popular da China é a fonte para a grande maioria dos opioides sintéticos que estão inundando as ruas dos Estados Unidos e das democracias ocidentais. É um fato que estes opioides sintéticos são responsáveis pelo aumento avassalador das mortes por overdose nos Estados Unidos. É um fato que se a República Popular da China quisesse fechar a indústria de opioides sintéticos, eles poderiam fazê-lo um dia. Matt Cronin, procurador assistente dos Estados Unidos. As overdoses por fentanil agora matam mais americanos do que suicídio, acidentes automobilísticos, armas de fogo e homicídios. E os Centros de Controle e Prevenção de Doenças apontam as overdoses como um fator-chave para a queda na expectativa de vida dos americanos. A inversão da expectativa de vida americana, uma tendência descendente que se mantém há 3 anos consecutivos, é uma nova realidade sombria da vida no país norte-americano. Novas pesquisas indicam que após décadas de vidas cada vez mais longas, os americanos estão morrendo cada vez mais cedo, perecendo cada vez mais no auge da vida por overdoses. Uma maior probabilidade de morte na meia-idade e uma inversão da longevidade em toda a população colocam os Estados Unidos em forte contraste com todos os outros países desenvolvidos do mundo. Essas tendências são detalhadas em um estudo publicado no Journal of the American Medical Association. Enquanto a maioria dos países do mundo experimentou uma diminuição na expectativa de vida durante a pandemia, ela foi particularmente muito maior nos Estados Unidos. E enquanto muitas economias avançadas, incluindo França, Bélgica, Suíça e Suécia, viram suas taxas de expectativa de vida se recuperarem para níveis pré-pandêmicos em 2021, as taxas de mortalidade nos Estados Unidos continuaram a subir. As mortes por overdose têm um efeito ainda mais devastador na esperança média de vida, pois as vítimas são desproporcionalmente jovens. Alguns ativistas americanos antidrogas acreditam que Pequim está deliberadamente permitindo que criminosos exportem produtos químicos precursores para os cartéis de drogas mexicanos para alimentar a crise da overdose nos Estados Unidos e desestabilizar o país norte-americano, no que seria a Terceira Guerra do Ópio, numa referência a 2 guerras travadas pela China para impedir o tráfico de ópio por mercadores britânicos durante o século XIX. Fizeram a mesma coisa com a China no passado, e agora eles se sentem justificados em fazer pior. Esta é uma guerra por procuração e sem balas sendo disparadas. Estamos perdendo mais pessoas do que jamais perdemos em guerras. Jim Howe, fundador do Famílias contra Fentanil. As preocupações com a disseminação global de drogas sintéticas estão crescendo. No mês passado, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial advertiu que os cartéis de drogas estão se tornando mais ativos na Europa, incluindo o contrabando de grandes quantidades de metanfetamina para o bloco. A descoberta de instalações de produção de fentanil na Europa levantou preocupações sobre o desenvolvimento de um mercado de fentanil na União Europeia. Ao que parece, essa crise está apenas no começo.